Olá, amigo pescador subaquático, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Continuando com mais um vídeo da série sobre legislação. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a legislação de cota zero no estado do Goiás. Fiquem bem atentos, porque tem detalhes que conflitam um pouco com a lei federal da bacia do Rio Paraná. Então você precisa saber certinho o que você pode ou não pode fazer, respeitando ambas as leis. Claro, respeitando aquela que for mais restritiva naquele assunto específico. Vamos aos detalhes. Como você pode ver, o estado do Goiás ele possui 4 bacias principais. Em amarelo, do São Francisco, bem pequena. Nessa cor aqui, lilás, bacia do Tocantins. Em azul, bacia do Araguaia, e em verde, bacia do Paranaíba. As bacias Araguaia, Tocantins e São Francisco, elas não pertencem à bacia do Paranazão. Já a bacia do Paranaíba, ela pertence à bacia do Rio Paraná. Então, sempre que você for ver questão de legislação, você precisa entender se a bacia onde você vai pescar ela está dentro da legislação estadual, no caso do Goiás, ou da federal, no caso do IBAMA, da bacia do Paraná. Na questão da bacia do Paranaíba, ela vai se enquadrar nas duas legislações. Só que a gente vai ter que pegar só as partes mais restritivas das duas. Perante a legislação do Goiás, você pode capturar o peixe nativo 5 kg para consumo no local. Perante a legislação federal da bacia do Paraná, o peixe nativo tem a captura proibida. Então, dentro do Goiás, você vai poder capturar o peixe nativo do estado 5 kg e consumir no local apenas nas bacias Araguaia, Tocantins e São Francisco. Já na bacia do Paranaíba, você tem que obedecer a legislação federal. Aqui o peixe nativo não pode ser capturado. Então, se você pesca em algum desses rios aqui, Rio do Peixe, Corrente, Claro, Rio Doce, Rio Verde ou Verdão, Rio dos Bois, Meia Ponte, Rio Corumbá, São Marcos ou no próprio Paranaíba, você não pode capturar o peixe nativo. Já a questão da cota. Dentro do estado do Goiás, o peixe que é introduzido, o exótico, o alóctone ou o híbrido, na legislação do Goiás você pode capturar 10 quilos, não tem a presença do exemplar. Só que aqui na bacia do Paranaíba entra a questão da lei federal, que você pode capturar 10 quilos e um exemplar. Só que se você estiver dentro do estado do Goiás, em algum desses rios aqui, dentro do estado do Goiás, você tem que obedecer à legislação estadual. Então você vai poder capturar e transportar apenas 10 quilos. O exemplar que a federal te permite, a estadual já te proíbe de capturar. Então, nesses rios dentro do Goiás, você só vai poder capturar os peixes que não são nativos, que foram introduzidos, e a cota de apenas 10 quilos, e não tem o exemplar. O exemplar seria só na lei federal. Então, apenas 10 quilos por pescador licenciado. Outra questão é o uso da lanterna. Na bacia do Rio Paraná é proibido o uso da lanterna. Então, mesmo a legislação do Goiás não proibindo o uso de lanterna, na bacia do Paranaíba, por pertencer à legislação federal e ela é mais restritiva, você não pode usar lanterna em nenhum rio dessa bacia. Então, para você pescar utilizando lanterna dentro do Goiás, tem que ser nas bacias Araguaia, Tocantins ou São Francisco. Então, fiquem bem atentos a essas questões para você evitar problema durante alguma fiscalização. Vamos então à leitura do documento. Esse documento é uma instrução normativa do SEMADES número 2, de 6 de maio de 2020. Ela já foi publicada, como consta aqui, publicada no DOI de Goiás em 6 de maio de 2020, ou seja, ela já está valendo. O principal tema dessa legislação é fixar o período de defesa, ou seja, o período de Piracema no estado do Goiás, e também institui a cota zero de transporte de pescado em todas as bacias hidrográficas do estado e dá outras providências.
Mais para frente, com a leitura do documento, vocês vão entender que a cota zero de transporte é apenas para espécies nativas do estado, tá bom? Continuando, a gente vem aqui para o capítulo 1. Capítulo 1, das definições e do objeto. Artigo 1. Para efeito dessa instrução normativa, considera-se, ou seja, para essa instrução normativa, vamos descer aqui aonde interessa para a gente. Pesca subaquática, no inciso 7º. Pesca subaquática, aquela exercida subaquaticamente através de espingarda de mergulho, vedada a utilização de aparelhos de respiração artificial. Aqui já há uma diferença entre a normativa federal do IBAMA, da Bacia do Paraná, e da instrução de cota zero aqui do Goiás. Lá na normativa federal era proibido também o uso de iluminação artificial. Já dentro do estado do Goiás, ou seja, fora da área onde os rios pertencem à bacia do Paraná, então em outras bacias do estado do Goiás, como Araguaia e Tocantins, e do Rio São Francisco, lá pode usar a lanterna durante a prática da pesca subaquática. Já na parte da bacia do rio Paranaíba, que pertence à bacia do Paranazão, como a lei federal é mais restritiva, lá não pode usar lanterna, correto? Continuando então, descemos um pouco mais, onde vai falar um pouquinho do período de defeso, que é a piracema. Defeso: a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes. Então, o período de defeso aqui, além da piracema, nessa instrução normativa consta que alguma tragédia ou algo do tipo também pode ser estabelecido no período de defeso temporário para determinada região. Continuando, a gente vem aqui um pouco mais abaixo, que é outra coisa que interessa para a gente. Espécie exótica ou alóctone, espécie ou táxon e ou híbrido, interespecífico introduzido fora da sua área de distribuição natural, passada ou presente, incluindo indivíduos em qualquer fase de desenvolvimento ou parte desses que possam levar à reprodução. Então aqui está falando que a espécie exótica é aquela que foi trazida de outro país e solta aqui, espécie alóctone de outra bacia do Brasil e solta aqui, e também tem a questão do híbrido, que nada mais é do que peixes criados em laboratório para piscicultura e que acabaram sendo soltos, acidentalmente ou intencionalmente nos rios da bacia dentro do estado do Goiás. Continuando, o que seria consumo no local, que também vai enquadrar a pesca subaquática um pouco mais para frente. Consumo local: o consumo do pescado a ser realizado no local da captura do mesmo. É aquele peixe que você capturou lá no rio, foi ali para a beirada e já vai fazer o consumo dele. Ou seja, no barco, acampamento, rancho, barranco, barco-hotel, cidade ribeirinha, ou seja, uma cidade que está ali do lado do rio, não sendo permitido o transporte rodoviário do pescado. Então você pode ir lá capturar o peixe dentro das especificações, tanto da lei federal quanto dessa lei aqui que é estadual, e consumir ele ali próximo à margem do rio. Você não pode colocar esse peixe, por exemplo, no carro e trazer para outra cidade, fora daquele local. Então você não pode fazer o transporte rodoviário do pescado, mas ali próximo ao rio ou à margem do rio, você pode fazer esse transporte. Continuando, a gente vem aqui para o artigo 2. Artigo 2º. Fixar o período de 6 anos a partir da publicação dessa instrução normativa, a cota zero para transporte de pescado no estado do Goiás em todas as bacias hidrográficas nas seguintes modalidades. Ou seja, isso foi publicado em 2020.
vai estar valendo por 6 anos. Então, até 2026, né, maio de 2026, pelo menos, essa normativa estará valendo. E nela inclui a pesca subaquática. Então, a pesca subaquática está dentro dessa instrução normativa como uma modalidade legalizada. E isso está valendo pelo menos até 2026. Lembrando que essa lei foi criada em 2013. Então, já temos aí bastante tempo que essa instrução normativa está valendo. Ela teve algumas alterações, mas no contexto geral continua a mesma. E pelo menos até 2026 ela estará valendo. A gente desce aqui um pouquinho mais, ó, no inciso 1º. Para efeito dessa instrução normativa, fica permitida a captura e consumo local de pescado nas modalidades do caput, ou seja, que esse artigo considera, limitada a quantidade máxima de captura e estocagem de 5 quilos por pescador por licença de pesca no local da realização da pesca, no barco, acampamento, rancho, barranco, barco-hotel e cidade ribeirinha, onde deverão ser respeitadas, nos casos de captura e abate, os tamanhos pré-estabelecidos nos anexos 1 e 2, bem como o período de defeso. O que isso aqui está dizendo? Que dentro do estado do Goiás é permitida a captura de 5 quilos de peixes. Mais para frente vocês vão ver que são peixes nativos. Então, é permitida a captura de 5 quilos de peixe nativo, para você consumir no local. Então, você não pode, de novo, lembrando, colocar esse peixe no carro e deslocar com ele para outra região, para outro local. Você tem que consumir ali no local onde está sendo realizada a pescaria. Você precisa respeitar quais são as espécies permitidas, que estão nos anexos. No final da leitura a gente vai até esses anexos, você vai poder conferir quais são elas. E também respeitando o período de defesa, onde, né, a captura para consumo fica proibido. Tranquilo então? Continuando, a gente desce um pouco mais. Uma coisa bem interessante que a pessoa e que a maioria dos pescadores acaba fazendo errado. Para efeito de mensuração durante a fiscalização, o pescado deverá estar inteiro, devendo seus exemplares ser mantidos com cabeça e escama, couro e em local de fácil acesso. Ou seja, você foi lá pescar, vai transportar o peixe que é permitido, ou mesmo ali no barranco, né, onde você vai fazer o consumo da quantidade e espécie de peixe que foi permitido. Esse peixe tem que estar de fácil acesso, você não pode esconder o peixe. Então a fiscalização chegou, ela tem que encontrar com facilidade o pescado. Os peixes devem ser mantidos inteiros, né, então evite de picar o peixe. Se você não vai consumir naquele momento, evite de picar o peixe. Se você for transportar o peixe, que é permitido o transporte no caso, que vai constar daqui a pouco, deixa esse peixe inteiro. Não tira filé, não corta em postas, não corta a cabeça, não corta o rabo, deixa o peixe inteiro e de preferência até mesmo com as escamas. Continuando, a gente vem aqui para o artigo 3º. Artigo 3º. Para efeito de fiscalização, cada pescador deverá portar e apresentar um documento de identidade e a licença de pesca nas modalidades estabelecidas no artigo 2º, com comprovação de recolhimento de taxa correspondente. Ou seja, durante uma fiscalização, o pescador deverá apresentar ao fiscal um documento de identidade, a sua licença de pesca devidamente validada, junto a isso o comprovante de pagamento. Na ausência de um desses 3 documentos, você pode ter algum tipo de problema durante a fiscalização. Então, recapitulando, documento de identidade, a licença de pesca propriamente dito, estando válida, né, dentro do prazo de validade, e o comprovante de pagamento. Continuando um pouco mais, existem algumas isenções. Estão isentos do pagamento de taxa, ou seja, não precisa pagar a taxa de licença de pesca, sendo obrigatória a retirada da licença nas modalidades previstas. Então, lá no site tem a opção de você retirar a licença e não pagar por ela, se você for isento. Quem são as pessoas isentas? Os aposentados, pessoas maiores de 65 anos no caso de homens e 60 anos no caso de mulheres, os indígenas,
os quilombolas e os menores de 18 anos. Só uma pequena diferença. Aposentados, pessoas de terceira idade, homens acima de 65 anos, mulheres acima de 60, indígenas e quilombolas, tendo a licença de pesca, eles têm direito à cota para consumo e transporte. Já menores de 18 anos, para ter direito à cota de transporte ou para consumo, aí precisa fazer o recolhimento da taxa, ou seja, pagar pela licença. Então, tome cuidado se você for menor de idade, se você pretende capturar o peixe, consumir no local ou transportar, você precisa pagar pela taxa. Não se esqueça disso, que isso é importante. Muitas pessoas acabam interpretando de forma errada e acaba tendo problema depois disso. Para todas as categorias constantes nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, que foi o que a gente acabou de falar, será necessária a apresentação do documento para comprovação de enquadramento em uma de suas categorias. Ou seja, eles precisam emitir a licença de pesca e selecionar quais são as categorias que eles irão pescar. Então, quem for praticar pesca sub, escolha lá a pesca subaquática. Quem for praticar a pesca esportiva, seleciona a pesca esportiva. Quem for fazer a pesca convencional, seleciona essa opção. Em caso de cometimento de ação lesiva ao meio ambiente por menores de 18 anos, enquadrados na categoria prevista no inciso 5, que foi o que a gente acabou de ler, os legítimos responsáveis ficarão sujeitos às sanções legais previstas na legislação específica. Um assunto bem sério. No caso de um menor de idade cometer alguma infração, cometer algum crime ambiental, quem vai ser responsabilizado por isso é o seu responsável legal. Então é a pessoa maior de idade que está ali como responsável do menor. Então você que é pai, que gosta de levar seu filho para pescar e deve levar, então não hesite. Entre na internet e tire a licença do seu filho para evitar maiores problemas durante alguma fiscalização. Continuando, artigo 5º. Fica permitida a captura e o transporte de espécies exóticas, alóctones e híbridos constantes no anexo 3. Aqui tem só um pequeno problema, porque eu procurei bastante e não consegui encontrar esses anexos. Apesar de eles constarem lá no final dessa normativa, eu não consegui encontrar o conteúdo do anexo. O que eu vou fazer então? Eu vou olhar o anexo da instrução normativa primeira, a original lá de 2013. Essa daqui continua sendo a mesma com pequenas alterações, mas nada que vá gerar alguma modificação na leitura que a gente vai fazer. Então aqui está dizendo que fica permitida a captura e o transporte de espécies exóticas, alóctones e híbridos constantes no anexo 3. Aqui não fala em quantidade e não fala quais são as espécies, por isso que a gente vai fazer uma leitura do artigo da lei de 2013. Do mesmo jeito, o artigo 5º, fica permitida a captura e o transporte de espécies exóticas, alóctones e híbridas constantes, só que aqui fala que é no anexo 4. Não tem problema que o conteúdo do anexo vai ser o mesmo. Aqui sim fala o que a gente precisa saber. Para as espécies constantes no anexo 4 dessa instrução normativa, fica permitido o consumo local e o transporte de pescado limitado à quantidade máxima de captura e transporte de 10 quilos por licença de pesca, ou seja, o pescador que está devidamente documentado, ele pode capturar e transportar 10 quilos, não tem o exemplar, como na lei federal são 10 quilos o exemplar, aqui não tem, aqui é só os 10 quilos. Então ele pode transportar 10 quilos de peixe das espécies que constam no anexo 4. A gente vai fazer a leitura desse anexo para você ter uma noção de quais são as espécies que podem ser capturadas. Anexo 4. Espécies permitidas de captura e transporte 10 kg por licença. Pode ser que tenha uma diferença de nome popular, tá bom, pessoal? Tilápia do Congo, né?
tilápia do Nilo, baga africano, porquinho, híbridos de tilápia como a tilápia St. Peter, carpa comum, carpa cabeça grande, tambaqui, isso na bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins. Quais são os peixes na bacia do Paranaíba? Fique bem atentos, ó, que a gente vai poder capturar apenas esses peixes aqui e transportar, porque a bacia do Paranaíba pertence à bacia do Rio Paraná. Então, como a lei federal ela é mais restritiva, é ela que tem validade. Papaiari, carpa capim, carpa comum, porquinho, carpa prateada, carpa cabeça grande, tilápia zambibar, tilápia de Moçambique, tilápia áurea. Descendo um pouco mais, tilápia do Congo, tilápia do Nilo, black bass, peixe-rei, baga africano ou catfish, truta arco-íris, baga americano ou catfish, né? Truta arco-íris, baga africano e os híbridos de tilápia como a tilápia St. Peter. Ainda existe também os peixes que serão permitidos a captura e transporte na bacia do Rio São Francisco. Muitas pessoas não sabem, mas no Goiás tem alguns rios que nascem ali na região de Brasília que correm para a bacia do Rio São Francisco, viu, pessoal? Então entra o apaiari, a carpa comum, a carpa prateada, tambaqui, a tilápia zambibar, a carpa cabeça grande, tilápia do Nilo. Então aqui encerrou. Então voltando, pessoal, essas seriam as espécies que têm a captura e o transporte com a cota de 10 quilos sem o exemplar dentro do território do Goiás. Como eu tinha comentado com vocês, ó, aqui consta a informação para confirmar. Para menores de 18 anos terem direito à cota de captura e transporte de pescado, alóctone, exótico e híbrido, deverão recolher a taxa de licença de pesca e fazer a retirada de licença de pesca. Ou seja, para o menor de idade ter direito à cota, ele precisa pagar pela taxa. Continuando, voltando então na normativa de 2020, nós vamos aqui para o artigo 6. Ficam sujeitas às normas pré-estabelecidas nesta instrução normativa as entidades de pesca como clubes, associações, ligas, federações ou qualquer outra forma de organização de pescadores amadores, esportivos ou subaquáticos. Então não é só o pescador que está sujeito a essa normativa. As entidades, as associações, as federações também estão previstas nessa lei. Então elas também têm que respeitar os mesmos parâmetros que o pescador precisa respeitar. Vamos agora para o artigo 7º, dentro do capítulo 2. Capítulo 2, então, dos petrechos de pesca. Artigo 7º. Os petrechos de pesca permitidos nas modalidades de pesca estabelecidas no artigo 2 são: aqui o que interessa para a gente, espingarda de mergulho. Quando fala em espingarda de mergulho, está falando do arbalete, que é vulgarmente chamado de arpão, e também está falando da pneumática, viu, pessoal? Então engloba tudo isso. Continuando, fica permitido o uso de equipamentos de suporte ao pescador para a contenção do peixe, tais como bicheiro, pulsar, alicates e similares, desde que não sejam utilizados para pescar. Então você pode utilizar esses equipamentos para te ajudar a trazer o peixe para dentro da embarcação, mas pescar com esses equipamentos não pode. Também acho meio difícil pescar com isso, mas consta aqui na lei. Continuando, é vedado o uso de aparelhos de respiração artificial pelo pescador durante a pesca subaquática. De novo, volta naquele mesmo assunto, falando que é proibido o uso de equipamento de respiração artificial, o cilindro de mergulho. Item 3. As embarcações utilizadas na pesca ou competições de pesca não poderão portar qualquer tipo de aparelho de ar comprimido ou outros que permitam a respiração artificial subaquática, exceto quando exigido pela autoridade marítima. Então não seja, exceto ali no caso, né, que a entidade marítima, no caso a Marinha do Brasil, exija que tenha o cilindro de ar comprimido na embarcação para alguma
prestação de socorro se necessário, tirando isso, o uso é totalmente proibido. Então, mesmo na embarcação que está transportando o pescador, não pode conter esse tipo de equipamento. No caso, o cilindro de ar comprimido, o cilindro de mergulho. É vedado em qualquer modalidade de pesca o uso de artifícios para retenção de cardumes, tais como cevas, rações, quireras e outros meios que venham interromper o ciclo natural da subida dos peixes. Não é muito o caso da pesca subaquática, né? Apesar que a gente sabe que alguns fazem ceva para pescar e aqui está constando que é proibido. Então, dentro do território do Goiás, a ceva é proibido. Mas isso daqui, para quem pesca de anzol, se torna bem complicado, né? Porque você não pode jogar nem a querela ali dentro da água para atrair o peixe. Então, o pessoal tem que tomar bastante cuidado com isso. Continuando. Fica proibida a soltura de organismos geneticamente modificados, no caso os híbridos, alópodes ou espécies exóticas em ambientes aquáticos naturais do estado do Goiás. Isso não difere da lei federal. Então, todos nós já sabemos que é totalmente proibido fazer a soltura de espécies que não sejam nativas daquela região. E mesmo se você pretende fazer uma soltura de peixe e for fazer uma soltura de peixe nativo, isso só pode ser feito através da autorização do órgão competente. Então não é simplesmente comprar ali alevinos de peixe e vai soltar no rio, você acha que está fazendo uma boa ação, o que é uma boa ação, mas perante a lei sem autorização continua sendo crime ambiental. Continuando, a utilização de espécies alóctones ou exóticas da bacia hidrográfica de realização da pesca com iscas vivas e considerado ato de soltura e introdução de fauna. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, às vezes você é um pescador sub, mas vai praticar uma pesca de anzol, uma pesca convencional. Quando você usa uma isca viva que ela não é nativa da região, pode ser que essa isca escape. E se acontecer dessa isca escapar, você está fazendo a introdução de peixe que não é nativo. De novo, caindo no problema de ser crime ambiental. Então, toma bastante cuidado com isso, pessoal. Aqui no capítulo 3 do período de defesa, ou seja, do período de Piracema, artigo 8. Fica estabelecido como período de defesa anual, ou seja, todos os anos, o intervalo de 1º de novembro a 28 de fevereiro, nas bacias hidrográficas do rio Araguaia, Tocantins, Paranaíba e São Francisco. Ou seja, nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, fica estabelecido o período de Piracema, o período de defesa em todas as bacias hidrográficas do estado do Goiás. Artigo 9º. É proibida a pesca em todas as bacias hidrográficas do estado do Goiás durante o período de defesa nas seguintes modalidades. Então, durante o período de defesa, o período de Piracema, fica totalmente proibido todas essas modalidades. Aqui cabe a nós, aqui no inciso 2, pesca subaquática. Então, dentro do período de Piracema, a pesca subaquática fica proibida no estado do Goiás. Continuando, a gente desce aqui para o artigo 11. No período de defesa fica proibida a realização de competições de pesca, tais como torneios, campeonatos e gincanas. Ou seja, durante a Piracema é proibido qualquer tipo de competição de pesca dentro do estado do Goiás. E por último, artigo 16. Essa instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, a partir da publicação dessa instrução normativa, ela está valendo, ela está vigente. Ela foi publicada no DOI de Goiás em 6 de maio de 2020. Então, a partir dessa data, essa instrução normativa está vigente. E, como já foi lido, ela vale por 6 anos. Então, até 6 de maio de 2026, é essa legislação, se ela não sofrer algum tipo de alteração, é essa legislação que está em vigor no estado do Goiás. A questão dos anexos, a gente já passou por lá. E encerramos, então, a leitura da instrução normativa do SEMAD
do Estado do Goiás, a Instrução Normativa de Cota Zero. Esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que tenha te ajudado a você a esclarecer suas dúvidas sobre essa questão bem complicada que é a legislação. Acompanhe os outros vídeos dessa série sobre legislação, que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para as suas próximas pescarias. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e, claro, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e bons mergulhos!